Conexão Mulher Internacional, eu, Márcia Pena. E eu, Alexandra Latorre. E apresentando Nilza Contreiras, professora de crochê. Nilza com artesanato ancestral do Rio de Janeiro, para Rio das Ostras, né? Nilza, como aconteceu o crochê na sua vida? Foi desde a infância ou agora na idade adulta? É interessante falar sobre isso porque o meu crochê veio a partir de uma calcinha de crochê e uma meia de 3/4 que eu queria ter e não pude, minha mãe não podia comprar. Então eu sentei do lado da vizinha enquanto ela fazia as encomendas dela e percebendo a mão dela, o movimento de segurar a agulha, o movimento de segurar a linha, eu aprendi a fazer o crochê e aprendi muito rápido. E daí continuei, porque após isso eu vi a importância que traz esses laços, esses filhos, porque assim, são peças, são pontos que eu faço que outras pessoas já faziam, né? Como a minha mãe, minha tia, e eu ainda não tinha sido apresentado o crochê pela minha mãe. E eu vim saber que a minha mãe aprendeu crochê no leito de hospital, com uma linha 10 de pipa, que arrumaram para ela lá, a pessoa que ensinou, e uma agulha que foi feita lá dentro do hospital, uma agulha de madeira. Você não sabia dessa história? Eu não sabia dessa história e só vim tomar ciência da história depois que eu comecei a fazer o crochê, depois que eu apresentei para ela a minha vontade de fazer o crochê. Então depois que ela me contou essa história, eu fiquei fascinada. Então a minha questão hoje, inclusive, é ensinar o crochê para não deixar cair por terra, como ficou escondido por tanto tempo, né? Devido à tecnologia, as pessoas pararam de bordar roupa, pararam de fazer crochê e fazer outros artesanatos, né? Mas aí foi por conta própria, você que precisava. Sim, eu precisava. Mas daí como tipo, saiu a primeira peça? Saiu a primeira peça. A primeira peça que eu fiz, eu guardei, foi um quadrado. Com a linha Cleia da cor marrom. Me lembro até hoje. Você não tem? Eu tinha até pouco tempo, mas numa arrumação na minha casa ele sumiu, ele desapareceu. Eu tirei até foto, eu tenho foto dele, desse square quadrado. Então assim, nasceu de uma necessidade. Eu queria uma peça de crochê e minha mãe não pôde comprar para mim. Só que eu dei andamento a isso, segmento a esse meu crochê, pensando justamente em passar para outras pessoas. E você continuou fazendo outras peças? Continuei para mim, para doar, para dar de presente, para ensinar. Como vocês sabem, eu trabalhei muitos anos na educação inclusiva, né? Então eu tinha muitas mães atípicas sempre ao meu lado, e elas com muito problemas de renda, né? Porque você sabe, o filho com síndrome, com qualquer tipo de problema, deficiência, ele, ao nascer, o pai identifica e essa família é desfeita. Isso é a história da maioria das crianças. Então, assim, o que eu fazia? Eu levava para elas crochê. Então você já estava ali naquele processo também estimulando a autoestima. Sim, também não é só a geração de renda. Aprender. Isso, a minha questão com essas mães não era só a geração de renda. Era também levantar a autoestima dela, né, e ajudá-las com isso. Porque enquanto elas estavam fazendo crochê comigo, eu ouvia todas as histórias que elas tinham, de alegria e as não tão alegres, entendeu? Deve ter sido um sentimento que você sentiu ao fazer a sua primeira peça. Sim. O que você sentiu Sim. ao fazer aquela primeira Sim. peça? E esse sentimento foi tão bom que você quis passar. Isso. E eu tenho esse sentimento até hoje, Alexandra. Eu quando faço uma peça, para mim não é uma coisa minha. Não é uma coisa minha, porque quando a pessoa olha para mim e diz, meu Deus, você está linda com essa peça. Eu estou vendo que eu estou trazendo alegria. Gente, eu me arrepiei agora. Eu estava indo para Caçula, no mês de outubro, estava indo para... Outubro não, dezembro. Estava indo para um almoço com o pessoal, as professoras da Caçula, e uma senhora me parou na rua, mas com um sorriso. Que ela diz, meu Deus, mas você é elegante
curti demais. Que roupa é essa? Eu estava com um conjunto de calça e camiseta em crochê. Eu falei, fui eu que fiz. E ela disse assim, que mãos abençoadas você tem. Mas, gente, não foi pelo trabalho que ela me falou, foi pela alegria que eu despertei nela. Um sorriso. E toda vez que eu falo, eu me lembro dessa... E outras histórias. Uma aluna sua. E outras histórias. Tem muitas outras histórias, entendeu? E é importante, né, para a gente mostrar, tá vendo, videocast, que a arte do crochê é mais do que, né, não é silêncio. Ele é um sentimento que transborda, isso. né? E as pessoas costumam dizer, né, que é uma terapia. E porque ele tranquiliza. Mas além disso, ele traz o abrochar da criatividade. Que as pessoas... Janaína hoje, gente. Aí a gente vai lembrar que a gente teve uma oficina, né, hoje de crochê aqui em Rio das Ostras, né, dia 21 de março de 2026. E nessa manhã, antes do podcast, houve uma oficina onde as mulheres tiveram essa honra, né, de aprender e desenvolver um pouco mais da criatividade a partir de você. E a gente vai dar uma parada para voltar no próximo bloco. E a Nilda vai falar como acontece essa criação das peças. Voltamos já.